O que aconteceu ontem no Maracanã é o que vem acontecendo com o Flamengo nessa Libertadores e também nas últimas Libertadores, porque o Flamengo não vem fazendo boas Libertadores. E quando eu falo aqui, Fernandinho, que esse discurso eu não vou comprar, e eu não vou comprar mesmo, a gente brinca, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, mas antes de ser torcedor aqui no SBT, eu sou jornalista. Se eu vier com esse discurso de que o importante é passar, é melhor eu pegar meu diploma, tão sofrido por eu ter conseguido lá na faixa, inclusive, uma baita instituição, é melhor pegar meu diploma e rasgar, porque eu não vou ficar com esse discurso, não vou comprar essa ideia do treinador Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo. E quando eu falo diretoria do Flamengo, é porque de fato a diretoria do Flamengo pensa dessa maneira. Antes de entrar ao vivo aqui, eu conversei com pessoas do Flamengo. Tive até, entre aspas, uma DR com uma pessoa do Flamengo sobre isso, porque eles defendendo a tese de que o importante é passar, o time estava muito cansado fisicamente, veio de um jogo chato contra o Palmeiras, independentemente do time que tenha entrado em campo. O adversário ontem, o Deportivo Táchira, e eu falo isso com o maior respeito do mundo, é o pior time em números, inclusive. Eu não vou cravar aqui em atuações, porque eu não vi todos os jogos da Libertadores, mas em números é o pior time da fase de grupos da Libertadores. É um time amador, que veio jogar contra o Flamengo com 6 desfalques. 6 desfalques, mais do que meio time. Então o Flamengo ele tinha a obrigação, sim, de vencer bem. Beleza, supondo que o Flamengo vencesse por um placar de 1 gol de diferença. Mas se tivesse jogado bem, pelo menos, seria mais aceitável. Mas o time não jogou bem, ganhou na base do sacrifício, do sufoco, flertou com a flamengada novamente dentro do Maracanã, flertou e muito, quando eu falo flertou, conseguiu fazer um gol com o Léo Pereira ali aos 21 minutos do segundo tempo e depois ficou passando sufoco. Dentro de campo, a gente pôde ver um Flamengo totalmente afobado, ansioso, não sabendo lidar com a situação encarada, e toda vez que o Flamengo encara um time como o Deportivo Táchira, que tem aquela postura de botar uma linha de 5 perto da sua área e às vezes até uma linha de 6, o Flamengo não sabe o que fazer, encontra dificuldades. Isso precisa ser um aprendizado para o técnico Felipe Luiz para o decorrer da temporada, porque não vai ser todo time que vai chegar e vai encarar o Flamengo como o Palmeiras encarou, por exemplo. E aí a vida do técnico Felipe Luiz fica muito mais fácil. E ele citou na entrevista coletiva, por exemplo, o Manchester City, que encarou o Crystal Palace. Gente, com todo respeito, não dá pra você comparar o Deportivo Táchira com o Crystal Palace dentro da balança. Respeito meu Crystal Palace, tá? Não dá pra você comparar. O Crystal Palace é um time muito mais qualificado dentro do futebol inglês que o Deportivo Táchira aqui no futebol sul-americano. E repito, o Deportivo Táchira é um time amador. E ontem o que a gente pôde ver no Maracanã é algo que preocupa demais. Preocupa muito, um time desorganizado, um time ansioso, não sabendo o que fazer com a bola, sabe? E assim, aí muita gente fala assim, mas o Flamengo teve a posse de bola. Não, pega os números finais mostram isso, o Flamengo teve 63% de posse de bola, não foi tanta posse de bola assim. Então nem a posse de bola o Flamengo teve a todo momento. Pelo contrário, a gente pode ver o Deportivo Táchira fazendo pressão no Flamengo. Por exemplo, nos minutos finais do primeiro tempo, nos minutos finais do segundo tempo, o Deportivo Táchira estava mais perto de fazer o gol do que o Flamengo de fazer o gol. Então é uma noite para o técnico Felipe Luiz sentar e refletir. Porque quando joga mal, ele precisa entender isso e ser franco com o torcedor. Eu não falo ser franco com o jornalista, na entrevista coletiva ele conversa com o torcedor. E quando ele senta lá na mesa e diz que o importante era passar, ele está tirando o torcedor para deboche. Sabe, porque não dá para você ter esse discurso diante de um adversário como esse. Ele falar assim, o aprendizado que fica é que não tem jogo fácil na Libertadores. Não, esse aprendizado ele teve contra o Central Córdoba. Ele já sabia ali 2 vezes. Contra a LDU também, porque ele não jogou tão bem assim. O Flamengo jogou mal. E repito, passar em segundo nesse grupo é feio. É vergonhoso para o Flamengo. E só passou em segundo graças ao próprio Flamengo. Repito o que eu falei na transição. Porque a LDU fez o seu dever de casa, venceu o Central Córdoba. Era só o Flamengo fazer um saldo de gol aqui, que não era nenhum absurdo. Pelo contrário, o Flamengo tem um time muito mais qualificado que o Deportivo Táchira, mesmo com muitos desfalques, mesmo com jogadores cansados. Tanto é que a gente pôde ver, o Flamengo de fato jogou melhor que o Deportivo Táchira, grande parte dos 90 minutos. Mas esse jogando melhor foi muito abaixo do que a gente pode ver do
Flamengo. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Luiz Araújo, que fez uma boa partida, finalizando 3 vezes, inclusive uma com muito perigo de fora da área. Quero fazer uma menção honrosa ao Alan, que voltou muito bem da sua lesão, inclusive no primeiro tempo ele foi um dos melhores jogadores em campo. O Gerson fez uma boa partida também, não podemos deixar de mencionar isso. O Varela entrando bem como volante. Quero fazer uma crítica ao Arrascaeta, que por uma simulação vai prejudicar o Flamengo, porque ele estava pendurado, levou o cartão amarelo e não joga o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores por uma simulação boba. Não adianta atualmente você fazer simulação. Temos VAR, embora o VAR erre também, mas ele não pode fazer mais isso. da Libertadores. Jogador extremamente experiente. E também quero fazer uma crítica ao Wesley. Ele precisa voltar a jogar futebol. É um jogador que eu gosto bastante. Quando eu critico aqui, porque eu sei, e todos nós sabemos que ele pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Há muito tempo ele não faz uma partida muito boa como ele fazia anteriormente. Tem que destacar que não é por conta desse jogo, não é por conta da defesa que ele fez contra o Palmeiras na partida que ele pegou o pênalti. Se você for olhar a temporada inteira do Rossi, ele é um cara importante na construção, coisa que eu já falei aqui. Ele é um cara que tem conseguido ser esse 11º jogador de linha do Flamengo em campo, mas ele também sabe fazer catimba, ele também sabe segurar jogo, ele sai nas bolas aéreas com precisão, além de ser um bom pegador de pênaltis, e aí faz defesas como essa. Essa defesa aí, cara, é pra você colocar num quadro, porque ele consegue, com a ponta do pé, numa finalização cara a cara dentro da pequena área, evitar, como a gente trouxe aqui, a maior tragédia do Flamengo nos últimos anos. Sem dúvida alguma seria isso. Agora, eu vou ser muito honesto com você, Fernanda. É claro que me surpreende a forma morosa como o Flamengo jogou ontem, a falta de inspiração. Mas se você for olhar a Libertadores do Flamengo, não foi nada além do reflexo de todas as partidas que o Flamengo jogou na fase de grupos. Primeiro jogo contra o Deportivo Táchira, 1-0 com gol no sufoco e quase tomou o gol de empate. Se não me engano, teve uma bola na trave do Deportivo Táchira. 0-0 contra a LDU lá na altitude. Perdeu pro Central Córdoba no Maracanã, empatou com o Central Córdoba na Argentina e fez esse jogo aí, pra mim, assim, com o que se espera do Flamengo, um jogo lamentável. É uma decepção. Pra mim, a fase de grupos da Libertadores do Flamengo é uma decepção. É incrível como grita a diferença do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro jogo na Libertadores. Por quê, Pedrosa? Aí é uma questão... A resposta é simples. É isso que eu ia falar. A prioridade. Aí é uma questão que a diretoria tem que ser cobrada. Porque, eu vou repetir aqui, gente, se o torcedor do Flamengo prefere o brasileiro e tudo mais, mas em lógica, no futebol brasileiro, o título mais importante é a Libertadores. Tratar a Libertadores da forma que o Flamengo vem tratando e da forma como o Flamengo vem jogando, pra mim, cara, é uma afronta ao seu torcedor. O Flamengo tem elenco suficiente pra usar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores como prioridade. E aí o que a gente vê é, mais uma vez o Flamengo passando em segundo, mais uma vez o Flamengo sendo um dos piores segundos colocados e vai ter que o quê? Jogar fora de casa em algum momento no mata-mata, e foi o filme repetido que aconteceu contra o Olímpia e contra o Peñarol. Aí quando o Flamengo, e não tô falando que isso vai acontecer, mas se o Flamengo foi eliminado fora de casa, o que a gente vai lembrar? Dessa fase de grupos aí horrorosa. Gente, o Flamengo passou por conta de gol de saldo. Num grupo que tem o Central Córdoba, que não está nem entre os 10 melhores times do futebol argentino, que tem a LDU, talvez é o grupo. Talvez a pior LDU da história. Aí então você concorda comigo que já é vergonha o Flamengo passar isso? Eu tenho certeza. É isso. Eu tenho certeza. É isso. Eu tenho certeza. É porque hoje eu tive que ouvir o discurso de que ainda bem que passamos. Isso não existe, gente. Isso é botar muito para baixo a instituição Flamengo atualmente. É baixar muito a régua. E assim, eu falo aqui muitas vezes sobre... O Flamengo é sempre cobrado por dar espetáculo. Só que não é questão de espetáculo. Nem resultado tá tendo. Porque esses resultados aí não condizem com o elenco que o Flamengo tem. Com o investimento que o Flamengo tem, com a preparação que o Flamengo tem. E pra piorar, vou citar aqui o que o Venê já falou, o Felipe Luiz querer comparar a situação do Crystal Palace com o Manchester City com a do Flamengo com o Deportivo Táchira, gente, é um absurdo. O Crystal Palace foi campeão, inclusive, da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace é uma equipe que tem, em estrutura, uma estrutura nível Série A, no sentido da Europa. Ele é um dos melhores lá na Inglaterra. Pra quem não sabe, é o time do John Textor. Exatamente, também. É um clube estruturado, é um clube que está muito mais próximo do Manchester City do que o Táchira do Flamengo. Então, usar essa justificativa para falar que o Flamengo teve dificuldade de ganhar do Deportivo Táchira, que tem 0 pontos, o Deportivo Táchira não conseguiu empatar uma partida na fase de grupos da Libertadores, para justificar a atuação vergonhosa que o Flamengo teve ontem. Desculpa, Felipe Luiz, seu discurso está totalmente desalinhado com a realidade. Eu sou um cara que eu sempre defendo o Felipe Luiz aqui, para ser justo, nas entrevistas coletivas, o elogio bastante, mas em determinado momento ele parece que se perde nesse personagem como treinador. Porque quando o Flamengo faz uma partida boa, convincente, ganha o adversário, ele fala, ó, gostei, os jogadores fizeram aquilo que eu pedi para eles. Porque quando o Flamengo faz uma partida como essa, ele não vira e fala, não gostei?
não gostei, de fato não aconteceu aquilo que a gente havia planejado, o meu plano de jogo não funcionou, e seria muito mais justo. Por quê? Eu vi o jogador reclamando de vaia de torcedor, e o jogador não pode reclamar da vaia, porque se o torcedor está vaiando, é sintomático, gente. O torcedor não vai vaiar por acaso, porque simplesmente quer vaiar. Está vaiando porque dentro de campo a equipe não está correspondendo. Independentemente do jogador, se ele foi herói ou não, por exemplo, o Rossi. Se ele reclamar do torcedor, o Rossi está errado. Porque o torcedor tem o direito, fez uma bonita festa, novamente pagou caro no ingresso para lotar o Maracanã, lotou o Maracanã, fez sua parte. E quando chega lá, vê um jogo como esse. Não, verdade. E ouvir do Felipe Luiz, e eu vou bater nessa tecla de novo, ouvir do Felipe Luiz em uma entrevista coletiva que o importante é passar num grupo como esse, é tirar o torcedor para palhaço. E só para finalizar, até o que você estava falando, Vene, o Felipe Luiz muitas vezes já pediu na coletiva para não analisar só o resultado. Então, vamos não analisar o resultado. Se ele fala que é importante é passar porque ele venceu de 1-0, digamos que o Rossi não tivesse feito aquela defesa. Ele ia falar que o Flamengo jogou bem, empatando em 1-1 no Maracanã e sendo eliminado da Libertadores? Porque pra mim isso é analisar o resultado. Ele falar que o que importa é passar, ele só tá analisando o resultado. E aí, cara, analisar o resultado e analisar o desempenho são coisas muito diferentes. Foi o que eu falei aqui na minha análise. Quando você vence por 1-0, mas você amassando o adversário, tal como eu já vi em outros momentos, é ok, não só o Flamengo, outras equipes também. É ok. Tem noite que a bola realmente não quer entrar, entra só uma vez, tá bom. Agora, o jogo de ontem não foi assim, não foi dessa maneira. O Flamengo está de olho em mais um nome de peso para reforçar o seu elenco na próxima janela de transferências. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o clube carioca demonstrou interesse na contratação do meio-campista Rodrigo Garro, um dos principais destaques do Corinthians na temporada. A diretoria rubro-negra enxerga no argentino o perfil ideal para disputar posição com o uruguaio Arrascaeta, oferecendo mais qualidade e profundidade ao setor de criação da equipe comandada por Felipe Luiz. Rodrigo Garro tem sido um dos nomes mais consistentes do elenco corintiano, chamando atenção pela técnica apurada, visão de jogo e capacidade de decidir partidas. Aos 26 anos, o jogador tem se destacado mesmo em meio à instabilidade do time paulista, o que elevou sua valorização no mercado. O Flamengo acompanha de perto a situação do atleta e vê com bons olhos a possibilidade de contratá-lo, principalmente diante do momento financeiro delicado vivido pelo Corinthians, que pode dificultar a permanência de jogadores valorizados no elenco. Internamente, a comissão técnica de Felipe Luiz já aprovou o nome de Garro, considerando sua versatilidade, inteligência tática e características semelhantes às de Arrascaeta, o que permitiria ao time manter o nível de criatividade mesmo em jogos sem o camisa 14. A diretoria estuda apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, com um contrato de 3 anos e um salário atrativo, apostando na força do projeto esportivo do clube e na chance de disputar títulos importantes como Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além do respaldo técnico, Rodrigo Garro é visto como uma contratação estratégica para atender às necessidades do elenco a médio e longo prazo. A chegada de um meia com essas características pode aliviar a dependência do Flamengo em relação a Arrascaeta, além de oferecer uma alternativa de qualidade para diferentes formações táticas que Felipe Luiz pode adotar ao longo da temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo Garro seria uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!